Hello, boys and girls, how are you doing? Vamos começar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje vai ser if clauses, zero, first and second conditionals. O assunto é simples, tá? Só prestar atenção, não é difícil. Vamos lá então. Galera, o que são as if clauses ou conditional clauses? Frases condicionais. Em português, muitas vezes a gente fala, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma mansão. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria para o exterior. Se eu morasse em tal lugar, eu faria isso, aquilo, outro. Então, esse é um exemplo de uma frase no condicional. Tá? Obviamente, a gente está dando exemplo aqui em português. Tá? Mas coloquem isso na cabeça de vocês. Esse seria um exemplo de uma if clause em inglês. Tá bom? As if clauses são períodos compostos formados por uma oração principal, que a gente chama de main clause, e uma oração subordinada, a conditional clause. Como é que fica isso na prática? Vamos ver aqui um exemplo. Se Paulo estudar, ele passará de ano. Essa frase em azul é a chamada oração subordinada, ou conditional clause. A oração que está em vermelha é uma oração principal, ou a oração main clause, tá bom? Ou seja, essa condição aqui só vai existir se primeiro houver essa daqui, tá? Ou seja, Paulo só passa de ano se ele estudar. Se Paulo não estudar, ele não passará de ano. Por isso que a gente chama essa oração aqui de oração principal e essa de oração subordinada, tá bom? Mais uma vez, a oração principal ela só existe se houver a realização da primeira frase, né? Que é a frase subordinada, a oração subordinada. Ou seja, ele só passa de ano se ele estudar. Então, esse é o exemplo de uma if clause. Certinho? Vamos lá então. Em inglês eu tenho 3 tipos de if clauses, que é a zero conditional, first conditional e second conditional. Nós vamos ver todas as 3 aqui agora, tá? Primeiro vamos começar com a zero conditional. O que é a zero conditional? Ela indica uma ação real que pode acontecer ou serve para dar ordens ou instruções. Vamos ver exemplo? If you need help, call the supervisor. If you need help, call the supervisor. Se você precisar de ajuda, chame o supervisor. Aqui eu estou fazendo o quê? É uma ação real ou eu estou dando uma ordem ou uma instrução? Eu estou dando uma ordem ou uma instrução para essa pessoa, tá? Se tiver algum problema, se você precisar de ajuda, ligue para o supervisor. Como a gente viu no slide anterior, essa oração em azul é subordinada. E essa em vermelho, essa subordinada está no simple present, tá? No presente simples. E a em vermelho, que é a oração principal, está no simple present também. Uma característica que você já deve lembrar, gravar desde já. A zero conditional, as duas partes da frase, a oração subordinada e a principal, sempre estão no simple present. Ok? Então, mais uma vez, na zero conditional, tanto a oração subordinada quanto a principal estão no simple present. Certo? Aí você pergunta, mas Bruno, a gente só pode colocar a frase nessa ordem, primeiro a subordinada, depois a principal? Não, você pode inverter, tá? Eu poderia falar aqui também da seguinte maneira. Call the supervisor if you need help. A principal poderia vir na frente da subordinada, sem problema nenhum, tá bom? A única coisa que você tem que ter em mente é que o verbo tem que ficar nessa configuração. Simple present, tanto na subordinada quanto na principal. Mas você pode alternar a ordem dessas orações, tá bom? Vamos para mais um exemplo da zero conditional? Let's go! If you put ice in water, it floats. If you put ice in water, it floats. Se você colocar gelo na água, ele flutua.
isso é uma ação real, que pode acontecer, tá? Em qualquer lugar do mundo, se você colocar gelo na água, o gelo vai flutuar. Então, é uma ação real. Então, estamos falando ainda da zero conditional, tá bom? Mais uma vez, a parte azul é subordinada. Qual o verbo que está aqui? Tem que tempo verbal? Simple present. A parte vermelha é o quê? A oração principal. Qual é o tempo verbal da oração principal? Simple present. Suave. Mais um exemplo da zero conditional. If you touch the car, the alarm goes off. If you touch the car, the alarm goes off. Se você tocar no carro, o alarme dispara. If you touch the car, the alarm goes off. Parte azul, oração subordinada. O verbo aqui que é o touch, tocar, está no simple present. E a parte vermelha, oração principal. O verbo é go. Aqui está conjugado, goes, na terceira pessoa, tá? Que está no simple present. Esses verbos eu vou colocar o link. Perdão, esses tempos verbais eu vou colocar o link na descrição do vídeo para que vocês revisem, tá? Porque esses assuntos todos a gente já viu. Simple present, simple future, would a gente já viu. Simple past a gente já viu, tá? Então é só revisar, porque a gente vai utilizar todos eles na zero conditional, first conditional e second conditional, alright? Vamos lá então. Já vimos a zero conditional. Nós vimos que tanto na oração principal quanto na subordinada, o verbo sempre está no simple present, presente simples. Agora a gente vai ver a first conditional. O que é first conditional? Refere-se a algo que pode acontecer no futuro próximo, no futuro um pouco mais distante, tá? Uma possibilidade. Vamos ver exemplos. If she studies, she will pass. If she studies, she will pass. Se ela estudar, ela vai passar. Ou seja, é uma ação que pode acontecer no futuro. É um fato que pode acontecer no futuro. Observe a diferença aqui do verbo. Tá? A parte azul é a subordinada. O verbo aqui está no simple present. Não mudou nada. Só que agora aqui na oração principal, o verbo muda. Ao invés de termos simple present, o will indica o quê? Quem lembra? Simple future. Muito bem, futuro simples, tá? Se eu estou utilizando o will, eu estou falando do futuro. Simple future. A dica já estava aqui, ó. Refere-se a algo que pode acontecer no futuro. Então, ela só vai passar se ela estudar. If she studies, she will pass. A oração subordinada fica no simple present. A oração principal fica com o will. Tá bom? Se ajudar melhor a que vocês memorizem, a oração subordinada sempre começa com a palavrinha if. Por isso que o assunto se chama if clauses, tá? Porque a oração subordinada sempre começa com if. Vamos a outro exemplo da first conditional. If Homer takes a taxi, Homer will get there in time. If Homer takes a taxi, Homer will get there in time. Se Homer pegar um táxi, Homer will get there in time. Se Homer pegar um táxi, Homer vai chegar lá a tempo. O mesmo processo. Parte azul, oração subordinada, simple present, takes, porque Homer é a terceira pessoa. He takes. If Homer takes a taxi. Parte vermelha, oração principal. Will get. E tempo é simple future. Super simples, tá? Então, a first conditional, já podemos dizer que a oração subordinada está no simple present, a oração principal está no simple future. Tá bom? Let's go. Mais um exemplo da first conditional. If it doesn't rain, we will go to the beach. If it doesn't rain, we will go to the beach. Se não chover,
nós iremos à praia. Aqui eu tenho a oração subordinada no Simple Present, só que aqui nós temos a forma negativa do Simple Present, if it doesn't. If it doesn't. Se não chover, verbo auxiliar, o not e o verbo. Se não chover, oração principal, we will go to the beach. Oração principal com verbo no Simple Future. Will go. Irei. Iremos. Nós iremos à praia. Tá vendo? Recapitulando, a Zero Conditional, que foi a primeira que nós vimos, tanto a oração subordinada quanto a oração principal estão no Simple Present. Na First Conditional, que é essa que a gente está vendo agora, a oração subordinada fica no Simple Present, a oração principal fica no Simple Future. Agora iremos para a Second Conditional. A Second Conditional refere-se a uma condição hipotética ou pouco provável, tanto no presente ou no futuro. É aquele tipo de coisa que tem muito pouca chance de acontecer. Ganhar na loteria, sei lá, coisas do tipo, tá? São coisas muito pouco prováveis de acontecer. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. If he won the lottery, he would buy a yacht. If he won the lottery, he would buy a yacht. Se ele ganhasse na loteria, ele compraria um iate. Temos agora a mudança do verbo nas duas partes, tanto na oração principal quanto na subordinada, tá? A oração subordinada está aqui em azul, lembrando sempre que ela começa com if. Esse verbo aqui, galera, quem lembra? Won. Ele não está no presente, ele está no passado, no simple past. Se ele ganhasse a loteria. Simple past. A oração principal, eu tenho um verbo aqui, que também está diferente. Nós utilizamos a partícula would, que indica uma possibilidade, tá? Would mais o verbo. He would buy a yacht. É a partícula que indica o condicional, tá? Se ele ganhasse na loteria, ele compraria um iate. Então, na second conditional, a primeira parte, que é a parte subordinada, fica no simple past, passado simples, e a oração principal fica com o would e o verbo. Tá bom? O verbo sem alteração de conjugação. Vamos ver mais um exemplo. If I had a driver's license, I would go by car. If I had a driver's license, I would go by car. Se eu tivesse uma habilitação, carteira de motorista, eu de carro. Se eu tivesse uma habilitação, eu iria de carro. Primeira parte, oração subordinada, começa com if. E na second conditional, ela está no simple past. Olha o verbo aqui sublinhado, had. Oração principal em vermelho. Aqui eu tenho o would e o verbo. Ó. Então, na second conditional, a primeira parte da frase, a frase subordinada, está em simple past e a principal está com o would e o verbo. Belezinha? Recapitulando. Zero conditional. Ambas as partes da oração estão no simple present, tanto a principal quanto a subordinada. Na first conditional, a primeira parte está no simple past, que é a subordinada, e a segunda parte, a principal, está com o simple future. Na second conditional, que é essa que a gente está vendo agora, nós temos a subordinada no simple past e a principal com o would e o verbo. Beleza? Vamos lá então. Vamos fazer uma atividade aqui para ver se vocês estão prestando atenção mesmo, tá? São duas atividades diferentes. Eu vou avisar quando a gente mudar, tá bom?
Aqui eu tenho uma frase com a primeira parte já preenchida e vocês vão ter que preencher a segunda parte. Observe o que eu falei em alguns slides anteriores, tá? Você pode mudar a ordem das frases. Eu falei que a oração subordinada sempre começa com if. Eu coloquei o if aqui no final, a parte subordinada, tá? Então, se ficar mais fácil para vocês, na hora de responder, vocês trocam essa parte, coloquem no começo para visualizar melhor, tá? Sem problema. A frase é: Call a doctor if you sick. Call a doctor if you sick. Tem essas 4 alternativas aqui para escolher. Feel, B, felt, C, will feel, D, would feel. Se ficar melhor, lembre o que acabamos de ver na aula, tá? Zero conditional, as duas partes estão no simple present. First conditional, a primeira parte, que é a subordinada, está no simple present. A oração principal, que é a segunda parte, está no simple future. A second conditional, a primeira parte, que é a subordinada, está no simple past. E a segunda parte, que é a oração principal, tem o would e o verbo. Olhem aqui a frase e vejam qual é a alternativa que vocês acham que é certa. Eu vou contar de 1 até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Resposta correta: feel. Call a doctor if you feel sick. Eu posso dizer que essa oração aqui é uma oração, uma zero conditional? Claro que sim. Por quê? Eu estou dando um conselho. Chame o médico se você se sentir doente. Então, é uma zero conditional. Belezinha? Aqui eu tenho um verbo no presente, simples, no simple present. E aqui também eu tenho um verbo no simple present, feel. Esse é o raciocínio que você tem que fazer na hora da atividade, tá bom? Outro exemplo. If he comes by bus, he late. If he comes by bus, he late. Aqui eu já coloquei a oração subordinada no começo da frase, tá? Verifique o verbo que você já tem uma ideia de qual condicional a gente está falando e qual que é a resposta que vocês vão colocar aqui, tá? Alternativas: arrive, arrived, will arrive or would arrive. Resposta correta: will arrive. If he comes by bus, he will arrive late. Se ele vier de ônibus, ele vai chegar tarde, vai chegar atrasado, tá? Isso é uma possibilidade de futuro, então é uma first conditional, tá bom? Aqui eu tenho um verbo no simple present e a parte principal, a oração principal está no futuro simples, no simple future, tá bom? É uma possibilidade de acontecimento futuro. Mais uma. People, if they don't get vaccinated. People, if they don't get vaccinated. Nessa frase também alternei aqui, ó. A subordinada veio para o final e a principal veio para o começo da frase. Alternativas: die, died, will die, would die. Alternativa correta: will die. People
will die if they don't get vaccinated. Pessoas vão morrer se elas não forem vacinadas. Aqui eu tenho uma first conditional. A parte subordinada, que começa com if, está no simple present, don't get, e a parte principal está com o futuro simples, will die. Pessoas vão morrer se não forem vacinadas. Tá bom? Mais um exemplo. Carlos. A beautiful house if he won the lottery. Carlos. A beautiful house if he won the lottery. Buy, bought, will buy, would buy. Alternativa correta, would buy. Carlos would buy a beautiful house if he won the lottery. Carlos compraria uma bela casa se ele ganhasse na loteria. Esse é um exemplo de second conditional. Por quê? A parte subordinada, que começa com if, está no simple past, won, ganhou, que é o passado de win, tá? E a parte principal está no com would e o verbo. O would é a partícula de condicional e o buy, o verbo comprar. Carlos compraria uma bela casa se ele ganhasse na loteria. Então essa é uma second conditional. Agora a atividade vai mudar um pouquinho, tá? Eu coloquei a frase toda completa, destaquei os verbos, tanto da oração subordinada quanto da oração principal, e você vai tentar dizer se ela é uma zero conditional, uma first conditional ou second conditional. Vou recapitular mais uma vez. A zero conditional, ela tem simple present na oração principal e na subordinada. A first conditional, ela tem simple present na oração subordinada e futuro simples, simple future, na oração principal. E a second conditional, ela tem na oração subordinada simple past, passado simples, e na oração principal ela tem o would e o verbo. Analisem a frase e digam se ela é uma first conditional, uma zero conditional ou uma second conditional. If you study hard, you will pass your examination. If you study hard, you will pass your examination. Resposta correta. First conditional. Por que é um first conditional? Porque aqui nós temos na parte subordinada o verbo no simple present, study, e na parte principal, na oração principal, eu tenho o verbo no futuro simples, no simple future. Então é uma first conditional. Próximo. If the temperature is below zero, the water freezes. If the temperature is below zero, the water freezes. Se a temperatura estiver abaixo de zero, a água congela. Ela é uma zero conditional, first conditional or second conditional. Resposta certa. Uma zero conditional, porque nós temos aqui um verbo no simple present e um outro verbo na principal com o simple present. Então, ela é uma zero conditional. Além do que, ele está falando de um acontecimento com grande chance de acontecer, tá? Ou seja, se a temperatura abaixo de zero, a água congela. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Em qualquer lugar do mundo, se a água baixar com a temperatura abaixo de zero, a água vai congelar, tá bom?
Mais um exemplo. If you spoke English, you would travel to London. If you spoke English, you would travel to London. Esse é um exemplo de zero conditional, first conditional or second conditional. Resposta certa. Second conditional, porque aqui eu tenho o verbo no simple past, na oração subordinada, e eu tenho o would e o verbo na oração principal. Se você falasse inglês, você viajaria para Londres. Então é isso, galera. That's all for today. See you soon. Take care. Use mask. Bye bye.